Podem ser um pouco mais de 210 milhões? Talvez sim, mas também podem ser 212 milhões ou 215 milhões. Na verdade, ninguém sabe hoje ao certo o tamanho da população brasileira. O motivo é simples, esse dado não é coletado há 12 anos. O censo deveria ter ocorrido em 2020, mas veio a pandemia. Uma nova chance apareceu no ano passado, porém o governo cortou a verba do IBGE. Pela primeira vez, não será feito o censo populacional por falta de dinheiro. Com 2 anos de atraso, finalmente, a coleta de dados começou na segunda-feira, com uma novidade em relação às pesquisas anteriores. E a novidade em termos de entrevista é a possibilidade de a entrevista ser realizada por telefone. Mas para isso, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma visita do técnico. É só com essa visita que vai ser apresentada essa possibilidade para os moradores. Foram aplicados 2 bilhões e 300 milhões de reais para que 183 mil trabalhadores batam de porta em porta com os questionários que dirão o tamanho da população brasileira, quantos são homens e mulheres, a taxa de mortalidade, o perfil de raça e renda, além dos estratégicos dados sobre o saneamento básico nas residências. Tudo isso é essencial para a adoção das políticas públicas e para evitar distorções em levantamentos super importantes, como a pesquisa nacional por amostra de domicílio. Dos quase 12 milhões de desocupados no país, pouco mais de 1 milhão são da região norte. O número de desalentados, ou seja, aqueles que desistiram de procurar emprego, somaram 4 milhões e 600 mil no Brasil. Afinal, qual foi o prejuízo causado por 2 anos de atraso? Como os municípios devem usar esses dados? E quais foram os obstáculos para a inclusão de perguntas sobre a orientação sexual e a identidade de gênero que ficaram de fora? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e nesse episódio converso com uma das mais importantes demógrafas do país, a professora Suzana Cavenaghi. Fique com a gente. Professora Suzana Cavenaghi, é possível determinar que tipo de prejuízo foi causado pelos 2 anos de atraso na realização desse censo, né? O primeiro ano pela pandemia e depois pelo corte das verbas do IBGE. Ou a execução agora, se for bem sucedida, de alguma forma acaba anulando total ou parcialmente esses prejuízos? Felizmente, eu acho que o censo agora, ele conseguindo ser executado bem, de uma maneira com qualidade, as pessoas atendendo ao recenseador, vai ser muito importante. Então, assim, a gente vai cumprir com uma tarefa que é essencial para o país. Agora, no meu ponto de vista, a gente teve um problema muito grande de não execução. O primeiro ano, por causa da pandemia, realmente algo inesperado e seria impossível fazer de outra forma, porque a gente não conhecia ainda como a pandemia ia se desenvolver, então não tinha muito jeito que não o cancelamento. E então é uma perda que eu acho irreparável, mas por causa da pandemia. O segundo ano, por falta de orçamento, eu acho já realmente um erro que a gente não pode deixar se repetir dos próximos anos, tem que estar alerta para isso não acontecer, e é importantíssimo assegurar as verbas para a realização do censo nesse período decenal. Os prejuízos são principalmente porque a gente já está com dado muito defasado. O censo é um retrato do país num momento específico que vai mudando, né? No mês seguinte que se faz entrevista, os domicílios mudam, as pessoas vão mudando algumas de suas informações, mas num período de 12 anos, de 10 anos já é muito grande, 12 anos é realmente impossível a gente saber hoje em dia com o maior grau de certeza quanto que é a população, quantos são os habitantes de cada município, quantos são as mulheres, quantos são os homens, a população por grupos de renda, o nível educacional, e quando a gente diz nível educacional, o que a gente diz de agregado na escolarização. Então, enfim, tudo aquilo que o censo te dá aquele retrato. Isso é irreparável, a gente não consegue mais, o ideal teria sido a gente
ter isso o quanto antes possível. A outra questão é que realmente tudo que a gente precisa de políticas públicas, de planejamento, você precisa dessas informações atualizadas e como a gente não teve, inclusive na época da pandemia, né, a gente não conseguia saber qual era o tamanho exato dos grupos populacionais para vacinação, por exemplo, ou para atendimento de certos grupos específicos. Então, assim, essa reparação, o censo sendo realizado agora não vai voltar, mas a gente precisa olhar daqui para frente e fazer o melhor censo possível para ele poder refletir os próximos 8 anos que a gente tem aí e realizar em 2030 o novo censo aí, obviamente com uma janela menor, mas enfim, tem perdas que são irreparáveis. Professora, olhando com lupa, né, e de maneira cirúrgica sobre os dados da pesquisa, né, no lançamento do censo, o diretor do IBGE, o Dr. Cimário Azevedo, que aliás é bem experiente, afirmou que a gente está sem um termômetro do país, né? Quais são as informações realmente muito importantes que demandam uma atualização urgente? A senhora já mencionou algumas, mas eu gostaria de ir no detalhe. Então, a questão do censo demográfico, como a gente sempre diz, é que é uma pesquisa que, além de ser o retrato do momento, ela te permite entrar no detalhe geográfico. Então, qualquer informação que você precise, por exemplo, para um município, ou dentro dos municípios que são maiores, para bairros ou agregados de bairros, a gente tem uma defasagem. Então, eu não sei quantas pessoas de cada grupo educacional, de cada grupo etário, quantas pessoas de cor preta, branca ou parda residem naquele local, qual a fecundidade, a mortalidade, enfim, qualquer informação que eu tenho no censo, no nível desagregado, eu não tenho. Então, o censo vai dar todo esse perfil para esse momento, e que é essencial para, né, prefeitos ou mesmo os governos estaduais traçarem seus planos diretores, pensar, né, qual é o investimento que deve ser feito na área de educação, na área de saúde, quantos postos de saúde eu vou precisar, que especialidades médicas eu preciso no município, dependendo do perfil dessa população que está morando no município na atualidade. E para a própria população também ter um conhecimento sobre o seu município e poder, então, cobrar, no caso, os gestores, caso necessário. Você mencionou o nome do Cimar. Durante a apresentação ontem da abertura do censo, ele até perguntou, ele mostrou uma pirâmide etária, por exemplo, e me perguntou no momento da apresentação: Suzana, qual que é a pirâmide etária do Brasil que a gente tem hoje? E eu disse, não sei, só vamos saber com certeza quando o censo tiver divulgado seus resultados. E isso é essencial, olha, qualquer indicador, um indicador de PIB, né, de Produto Interno Bruto, se eu não tiver o denominador correto da população, eu não tenho um indicador correto. Mercado de trabalho, quanto que eu sei a taxa de desemprego, eu tenho quantas pessoas, até pode estar empregada, porque eu tenho registrado lá no CAGED ou na RAIF, ou no ex-social hoje em dia, mas eu não sei qual é o denominador, qual que é a minha população daquele grupo etário. Então, assim, todos os indicadores socioeconômicos, demográficos, da área de educação que a gente precisa de um denominador, hoje em dia a gente não tem certeza sobre ele, né? A gente tem uma variação nesse número, que a gente não conhece. E ainda falando da pirâmide etária, né? Enquanto a gente conversa aqui, professora, a pandemia já matou 679 mil pessoas aqui no Brasil. E esses impactos vão ser sentidos por muito tempo ainda. Como o censo vai ajudar a entender realmente o tamanho do estrago da pandemia? Olha, o censo, de fato, ele não vai medir quantas pessoas morreram por Covid, mas o que a gente vai conseguir medir agora no censo é, por exemplo, estrutura familiar. É uma informação que a gente consegue, a partir do censo, no detalhe lá dos municípios, saber, por exemplo, quantas famílias de pessoas, de mulheres que moram só com seus filhos, de pessoas idosas, e tem uma informação no censo, que isso sim é perguntado, não é perguntado se foi por
pela Covid, mas é perguntado se no último período morreu alguém na família, desde 2019 até agora 2022. Então a gente vai conseguir saber e comparar com dados anteriores, por exemplo, se essa estrutura familiar mudou, se o número de pessoas que moram no domicílio, obviamente não é só pela pandemia, né? Vão ter vários outros motivos que podem ter mudado a estrutura familiar, mas um dos fatores é, né, essa mortalidade altíssima que a gente teve de idosos, principalmente, né? Morreram, obviamente, pessoas de outras idades, mas a grande maioria é população de 60 anos e mais. Então, a gente vai conhecer esse impacto, vai poder inferir sobre isso. Por exemplo, isso que eu estou dizendo, a própria estrutura etária, se a gente souber qual é a população que eu tenho em cada grupo etário, eu posso planejar melhor a ação que eu tenho que tomar para a área da saúde, quanto de população eu tenho para atender. Agora, quanto foi o impacto da pandemia em si, da mortalidade, o que a gente está percebendo e vai perceber, e o censo vai dar uma melhor estimativa, é realmente qual é a população que a gente tem em cada um desses grupos etários, quantas pessoas morreram e quantas... Combinada essa informação com outras, a gente vai conseguir saber, por exemplo, de informações sobre morbidade, que a gente sabe pessoas que se enfermam, a gente consegue fazer outras análises. Professora, o censo não traz perguntas relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, né? Teve uma guerra jurídica, a justiça acabou decidindo que não dava tempo para incluir essas perguntas. O juiz afirmou que, sem saber quem são e onde estão, o Estado não tem como desenvolver políticas públicas voltadas para essa população. E determinou que o IBGE providencia a inclusão de campos, orientação sexual e identidade de gênero nos questionários básico e amostral do censo deste ano. Agora, na sua avaliação, essa pergunta deve ser feita no censo? Qual é a importância? E se ela deve ser feita, como ela deveria aparecer dentro do censo? Eu acho que é uma demanda da sociedade, ela é super importante, como a gente tem várias outras, né? Essa é uma das informações que a gente vai ter que durante agora, os próximos 8 anos, antes do censo de 2030, com os testes, com estudos específicos, avaliar se realmente é uma informação que precisa ser coletada no censo demográfico, ou onde ela pode ser coletada em informações como pesquisas domiciliares amostrais. Como inclusive já foi incluída numa pesquisa anterior, como um experimento, e obviamente tem melhorias para se fazer lá. Eu particularmente acho que a gente precisa pensar muito bem sobre onde e como incluir. A Inglaterra, por exemplo, incluiu essa pergunta no censo. Não, a gente não tem o resultado ainda, mas vai ser um exemplo muito bom para a gente olhar quais foram os resultados dessa pesquisa, porque se você pensar em perguntar sobre orientação sexual, principalmente, e identidade de gênero, que nem todo mundo entende o que é esse conceito de identidade de gênero, pensa que o censo demográfico tem uma pessoa no domicílio que vai responder pelas demais, né? Se eu for colocar essa pergunta no censo demográfico, eu preciso fazer um desenho diferenciado, onde eu permita que cada pessoa possa responder pela sua orientação sexual e identidade de gênero. Isso fica caro, né? Imagina se eu for ter que entrevistar os 215 ou 210, entre 212 e 210 milhões de habitantes que a gente tem nesse país. Se eu tiver que perguntar para cada um deles, ou um pouquinho menos, porque eu não vou perguntar para menores de idade, tá? Mas mesmo assim, para quase 200 milhões de pessoas, eu teria que perguntar isso. Isso custa muito caro. Então, na minha opinião, o censo demográfico, se a gente decidir que é uma pergunta que deve ser incluída no censo, porque é uma população ainda pequena e que em uma amostra ela vai ter sempre uma margem de erro grande no valor da porcentagem que vai ser obtida, a gente vai precisar realmente muito estudo e recurso para fazer isso, porque eu não posso realmente perguntar se eu estou entrevistando a mãe ou o pai
né, o responsável pelo domicílio, perguntar qual é a orientação sexual de cada um dos filhos, de cada um dos outros moradores daquele domicílio. Se a gente chegar em 2030 com uma informação, não, é muito tranquilo eu perguntar para qualquer um, pessoas do perfil A ao perfil Z, qual é a orientação sexual das outras pessoas do domicílio, tranquilo, a gente pode incluir no censo, ou a identidade de gênero é a mesma coisa, mas se não, fica muito difícil. E assim, nessa questão, assim, se a gente quiser mensurar qual é o tamanho da população, talvez a gente precise fazer uma amostragem muito grande, ou buscar um registro administrativo, outra forma, né, de procurar mensurar o tamanho dessa população. Mas eu acho que a gente precisa de muito mais do que isso. Quando eu quero saber quantas pessoas tem de uma população específica, não só com relação à orientação sexual, qualquer outra variável que a gente pense, eu quero pensar também em quais são os problemas, quais são os desafios que essa população enfrenta. E para isso eu preciso de mais perguntas, né? Eu preciso entender outras questões. Então, uma pesquisa específica ou uma pesquisa que eu possa entrar num detalhe, por exemplo, uma pessoa que tem orientação sexual distinta da heterossexual. Qual a dificuldade de acesso que ela tem à saúde? Qual a dificuldade de acesso ou problemas que ela teve para a educação? Né? Eu preciso saber esse tipo de coisa para ter ações, políticas públicas dirigidas para resolver esses problemas que eu identifiquei na coleta dos dados. Se eu não fizer essas perguntas, eu também não vou saber se eu tenho um problema real para traçar uma política pública para resolver. Falando agora dos aspectos técnicos, professor, esse ambiente de polarização política, de eleições, pode afetar o trabalho dos recenseadores? Olha, com certeza, pode. O que a gente está muito atento, e o IBGE a gente sabe que está atento a isso, inclusive lá nessa divulgação que teve ontem sobre o censo, você pode perceber que não foi convidado nenhuma autoridade política. O IBGE e os recenseadores não podem ser identificados com uma linha partidária, com o governo. O IBGE é um órgão de Estado e os entrevistadores, nesse momento, são funcionários do IBGE e devem ser identificados como um órgão de Estado que mantém o sigilo da informação e que não pode ser vinculado a uma vertente partidária ou outra, porque se isso acontecer, realmente pode atrapalhar muito a coleta da informação. O entrevistado, quando ele abrir a porta para o entrevistador do IBGE, ele tem que saber que ele está dando a informação sobre a vida dele, tem que buscar dar a informação da maneira mais correta possível para refletir a realidade, sem pensar que isso pode ter um resultado político, sem pensar que essa informação pode ser usada de maneira não republicana durante a eleição. Esse censo é por coincidência que a gente está fazendo durante esse ano de eleição e uma eleição polarizada, mas ele precisa ser totalmente desvinculado desse mundo político da eleição. O censo é uma atividade do país que tem que estar acontecendo totalmente independente daquilo que está acontecendo, até nas brigas familiares que a gente sabe que tem em WhatsApp com relação à eleição, com outras questões. A gente tem que separar isso e toda a população tem que saber que o IBGE está ali representando o povo brasileiro e não o partido A ou B. Tá? Isso é super importante, porque senão a gente pode realmente ter um prejuízo muito grande para retratar o país nesse momento, e a gente vai ter um retrato do país que é enviesado por mais 8 anos, né? Pois é, e aí o recenseador ele tem que estar tecnicamente preparado, né, professor? Ele tem que saber exatamente o que ele está fazendo, como ele está fazendo e cativar a pessoa a lhe prestar a melhor informação possível.
E ele está sabendo, ele foi treinado para isso, viu? Porque o treinamento é sério, ele é treinado com relação aos conceitos técnicos, a forma de abordar, a forma de fazer a pergunta, anotar, enfim, ele não pode ter nenhuma posição ou emitir qualquer opinião político-partidária no momento, e nem pessoal e cultural, no momento que ele está fazendo a entrevista, ele também não pode emitir nenhuma opinião de maneira pessoal, né? Então, assim, ele está treinado para isso. Mas aí a gente tem 15 mil trabalhadores temporários que ainda não foram contratados, que estão sendo contratados já com os questionários na rua para dar conta do desafio. Em municípios como Marau, hoje 15 pessoas estão trabalhando, o ideal seriam 41 pessoas. Em Vila Maria, uma pessoa está fazendo esse censo, o ideal seriam 4. Mesmo caso de Ernestina, Coxilha, Pontão. Vai ter como dar esse treinamento para o pessoal? Olha, o IBGE, isso não é só agora, o IBGE fez censo em anos eleitorais, em outros momentos, obviamente a polarização agora é maior, mas deixa eu te dizer, o IBGE... durante toda a operação censitária, ele, ao longo do tempo, a equipe de treinamento não descansa, a equipe de treinamento ela é contínua, porque você imagina, são contratados mais de 180 mil pessoas para trabalhar, como entrevistadores, como coordenadores de área, enfim, para as várias funções durante a operação censitária. Essas pessoas podem desistir do trabalho por momentos, né, desde pessoais de saúde, como até pessoas que conseguiram um emprego com carteira assinada e desistem de ser entrevistadores. E o IBGE está preparado para chamar outras pessoas e treinar essas pessoas desde o zero. Cada um que entra... Esses 15 mil que forem entrar, ou até mais, né? Porque outras pessoas, esses que estão contratados, pode ser que não consigam trabalhar até o final da pesquisa e outros até que não se adaptam, né, ao tipo do trabalho diário e desistem. E esses precisam ser substituídos. E esses são treinados a cada vez. Ninguém vai pegar, e primeiro que ele nem conseguiria, porque não sei se você já teve possibilidade de ver, o censo demográfico ele é feito num dispositivo móvel, que é um celular, e ele tem um aplicativo específico, e as perguntas são feitas, e a forma de entrar, atualizar endereço, atualizar as pessoas, né, inserindo cada morador do domicílio, se a pessoa não for treinada, ela não consegue fazer. Então, ele tem um treinamento para usar o aplicativo, ele tem um treinamento sobre o conteúdo do questionário, e tem um treinamento conceitual. O trabalho que o IBGE fez, ele gravou, né, muitas da parte do treinamento, e todo entrevistador ele tem que assistir esse treinamento, e inclusive quem é contratado, ele só depois é aprovado a partir do momento que ele faz uma prova e passa na prova. Então, assim, esses novos contratados também terão que passar a ser aprovados numa prova de conteúdo e de utilização do dispositivo para conseguir trabalhar. Então, assim, quanto a isso, pode ficar tranquilo, porque assim, ninguém vai a campo sem ter recebido treinamento. Obviamente que as pessoas agem de forma diferente no campo. Se o IBGE perceber qualquer atuação ou o Brasil, né, é muito grande, e o IBGE tem pessoas no Brasil todo acompanhando toda essa coleta. Se tiver problema com entrevistadores, não tenha dúvida que o IBGE vai retirar essa pessoa do campo e colocar outra no lugar para trabalhar. E com o treinamento adequado. Obviamente que a gente não garante, né, que as pessoas não vão fazer, mas isso é parte também dos entrevistados, se encontrarem alguma dificuldade com qualquer entrevistador, seja por motivo partidário, motivo cultural, qualquer problema que o entrevistado tenha com relação à postura do entrevistador, ele tem aquele número 0800, o IBGE tem um call center que recebe ligações diariamente com sugestões, reclamações, com consultas sobre o entrevistador. Então, assim, isso também pode ser feito e a população pode nos ajudar com relação a isso na coleta e na correta postura dos entrevistadores. Professora Suzana Cavenaghi, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho.
Muito obrigada. E eu agradeço vocês e bom senso para todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau!